Muito bom dia, muito boa tarde, uma boa noite, né? Meu nome é Ivanildo Ribeiro, eu sou advogado há algum tempo, há um pouco tempo, né? Um pouco mais de 10 anos. E hoje eu quero tratar com vocês aqui sobre direito do consumidor, tá certo? Mais especificamente sobre a falha na prestação de serviço de algumas empresas, tá bom? Todavia, entretanto, eu vou me utilizar de uma linguagem bem simples, né? Vou me utilizar de um palavreado bem compreensível para aqueles que não são entendedores das normas jurídicas, das palavras rebuscadas que utilizamos no dia a dia para com os processos e a condução do processo, tá certo? Então vamos lá. Sobre a falha na prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, ele vai dizer que a empresa ela responde independentemente dela ter tido culpa pela falha na prestação do serviço dela, pela insuficiência de informação, tá certo? E essa falha na prestação do serviço, ela se caracteriza quando você não pode confiar naquela prestação de serviço. Ou melhor dizendo, você confia, mas a empresa não cumpriu com aquela confiança que ela te prometeu inicialmente. Você está entendendo? E aí surge a falha na prestação de serviço. Tá certo? Hoje eu quero tratar com vocês sobre companhias aéreas e companhias de viagens. Tá certo? Quanto a essa falha na prestação de serviço. Então eu vou trazer para vocês exemplos, né, de decisões judiciais que reiteradamente os nossos tribunais de todo o Brasil vêm decidindo ao longo de anos, tá certo? Então, por exemplo, em relação a companhias aéreas, cancelamento de voo, extravio de bagagem, tá certo? Atraso no voo, tá ok? Cobranças indevidas, tá certo? As companhias de viagem, elas falham muito quanto às informações claras, precisas, concisas, quanto aos seus pacotes de viagens, as datas de fruição do serviço, você está entendendo? Então, por exemplo, no momento que você compra um pacote de viagens e você está certo de que você vai desfrutar de férias e que seu voo está marcado, né, para determinada data. Todavia, entretanto, chega naquela data, você descobre que o voo foi cancelado sem que a companhia tenha lhe avisado. Então, ela gerou em você o dissabor, né, o dano, a frustração, violando dessa forma o Código de Defesa do Consumidor. E aí a lei vai dizer que ela vai ter que indenizar esse consumidor, tanto pelo dano material que ela teve, quanto pelo dano moral que ela suportou, tá certo? E na maioria dos casos, a justiça, né, a jurisprudência, que são decisões reiteradas do judiciário, elas vêm entendendo que isso caracteriza um dano moral chamado in re ipsa. E eu vou traduzir para vocês, que eu disse que eu ia trazer palavras, né, bem cotidianas. O que é esse dano in re ipsa? É um dano presumido, ou seja, independente de qualquer coisa, a justiça já vai entender que se a empresa cancelou o voo e não te informou, está presumido que ela praticou um dano de ordem moral contra você, tá certo? Vamos a outro caso. Tem aumentado muito a demanda de transporte aéreo para os pets, né? Inclusive, recentemente, acabei de ver uma decisão onde a companhia aérea extraviou um animalzinho, um cão de estimação. Então, isso gerou um transtorno material para aquele cidadão e um transtorno emocional muito grande, que aí acarretou o dano moral, né? Por ter perdido seu bicho de estimação, tá certo? Então, a empresa, ela não deu a segurança que esse consumidor tanto queria para transportar o seu animal. E aí o parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer que houve violação na prestação do serviço
porque ela não deu a segurança necessária ao consumidor e acarretou o dano de ordem moral e material para esse consumidor, né? Porque ele teve uma perda econômica em relação ao pet dele, bem como ele teve uma perca emocional, né? A estimação com o animalzinho, tá certo? Vamos a mais um caso, um exemplo. Recentemente eu apreciei uma decisão do Tribunal do Estado de São Paulo, onde um consumidor comprou um pacote de viagens por meio de uma empresa, tudo certinho, ele embarcou no voo e esse voo tinha conexão na Alemanha. O voo dele, o pacote de viagem dele era internacional, tá? Então ele saiu do Brasil, foi para a Alemanha, da Alemanha ele ia para um outro país ali no Oriente Médio, tá certo? E aí o que acontece? No Brasil, uma companhia aérea liberou que ele despachasse as malas dele diretamente para o destino, ou seja, ele tinha 3 malas, ele poderia ter despachado 2 conforme as regras da companhia e ter levado a terceira, que era uma bagagem de mão, certo? Todavia, entretanto, a companhia despachou as 3 e disse a ele: olha, você vai pegar a sua bagagem lá no destino final, não se preocupe com a sua conexão na Alemanha. Todavia, entretanto, para a surpresa dele, quando chegado na Alemanha, num país estrangeiro, uma língua que ele não dominava, ele foi surpreendido pela companhia aérea, cobrando aqui um parênteses, os funcionários da mesma companhia lá naquele outro país, cobrando dele uma taxa de embarque e desembarque dessas bagagens que ele já havia despachado, ou seja, houve uma falha na prestação do serviço porque a empresa não se comunicou, certo? Houve aí um desgaste com o consumidor porque a empresa não garantiu a segurança que ela mesma falou que daria a ele quando despachou as malas no Brasil direto para o destino final. Salvo engano, acho que era Dubai. Você está entendendo? E cobrou dele na Alemanha uma taxa em euros para que ele pudesse seguir viagem. Olha só, olha que constrangimento, olha que martírio, não é isso? Então, violou de sobremaneira, sem dúvida nenhuma, o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 14, no seu parágrafo 1º, tá certo? E essa decisão do Estado de São Paulo condenou a companhia aérea a ressarcir o consumidor tanto o valor que ele foi obrigado a pagar indevidamente pela bagagem lá na conexão, bem como condenou a companhia aérea a pagar uma indenização de ordem moral, né? Aquela indenização por dano moral que a gente tanto conhece, né? E assim tem sido as decisões dos nossos tribunais em relação a essa falha na prestação de serviço. Eu poderia ficar aqui com vocês falando sobre falha na prestação de serviço mais algumas centenas de horas. São muitos casos, são muitos ramos, tá, de prestação de serviço em que ocorre essa falha, tá certo? Então, hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre companhias aéreas, né? Mas nós temos uma vastidão de atividades aí que a gente pode tratar. E se você tem alguma dúvida sobre falha na prestação de serviço, se você tem algum outro ramo de atividade completamente fora da ideia da companhia aérea e que queira tirar uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode ser um prazer trazer para você aí um vídeo explicativo da sua dúvida, tá? Seja em qualquer área do direito do consumidor, em qualquer ramo de atividade, tá bom? É isso aí. Obrigado, espero ter trago para vocês aí um pouquinho de conhecimento, de informação, para que caso você encaixe em algumas dessas situações ou outras, né, que você busque os seus direitos, que você, né, acione o judiciário para poder aí satisfazer a sua pretensão, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.